A gente vai mostrar aqui para vocês o desabafo dela em relação a tudo isso. Tem um detalhe que eu quero acrescentar no final, mas vamos ler juntos para vocês entenderem. E mesmo assim, olha que ela manteve o jogo de cintura, continuou sorrindo, cantando, brincando, apesar de estar magoada, como ela mesmo disse, com o que aconteceu na transmissão da sua antiga casa por 29 anos, quase 30 anos, a Rede Globo de televisão. Então tá escrito isso aqui, olha aqui, ó. Minha mãe sempre amou carnaval. No Sul, ela fazia à mão lindas fantasias para mim e para os meus irmãos. Sempre vencíamos os concursos e nos premiavam com os brinquedos caros da moda, como a boneca Suzy, que não podíamos comprar. A minha mãe usava a imaginação e produzia cada coisa linda de se ver. Ou seja, essa época de folia era uma data muito importante para minha Aldinha. Pela TV, ela assistia aos desfiles de todas as escolas de samba e podia até ser comentarista do carnaval. Aliás, por isso atualmente não curto mais essa festa, pois é uma data para ela, só dela. Hoje, a minha mãe não interage mais com o nosso mundo. Raramente nos olha e nos vê, acho. Porém, mesmo não estando em clima para festa, meu pai está internado há 1 mês e por erros médicos continua ruim, mas essa é uma outra história. Eu resolvi desfilar. E então, durante a minha passagem pela Marquês de Sapucaí, vivi uma situação que se a minha mãe ou a maioria do público que assiste ao desfile em casa fosse comentarista, poderia narrar como um ato muito feio. Sim, eu sabia que a minha ex-casa, claro que ela está falando da Globo, não falaria bem ou mal de mim ao atravessar a avenida, mas vê-los baixar as câmeras enquanto eu passava me deixou muito mal. É como se visse 29 anos de parceria enterrados, sepultados. Estranho, né? Se hoje sou quem sou, foi a minha ex-casa que ajudou a construir. Bem, eu deixo aqui o meu registro. Eu sou grata por tudo que aprendi lá, mas não quero aprender isso. É simplesmente pequeno. Pronto, desabafei. E falando do desfile da Grande Rio e da homenagem a Ivete, como ela deve estar feliz por ver toda a comunidade de uma escola enorme cantando a sua história. Eu, por ser ou me considerar sua amiga, fiquei tão orgulhosa que esqueci dos meus problemas. Só pensei que ela merecia tudo isso e muito mais. Parabéns, Veveta. Acho que se eu tivesse ficado em casa, me sentiria mal por não fazer parte dessa festa que foi um marco para você. Ivete, te amo e espero que guarde tudo o que viveu nesse dia para sempre no coração. Assinado Xuxa Meneghel. Tem um detalhe, vai ter, claro, o desfile das campeãs, né? A Grande Rio vai participar com o enredo da Ivete, mas a Xuxa dessa vez não estará presente porque ela está em Nova York curtindo lá a filha, não tem como se deslocar para o Brasil para fazer uma nova participação. Eu cá com os meus botões desconfio que ela não faria novamente, justamente pelo risco de novo a Globo poder transmitir e de novo ela ser tratada da maneira como ela foi. Só tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, e eu disse tudo isso para vocês, eu achei um absurdo o que a Globo fez, tem que ser profissional, não importa se estava na emissora, se saiu da emissora, para onde foi, importa o que ela significa na história da televisão brasileira e que ela fosse tratada como tal, né? Precisava ter ali uma apresentação digna, decente da artista que a Xuxa é e do que ela representa até hoje, independente de qualquer outra coisa. Mas tem um senão nessa história que eu acho que vale mencionar. Talvez a Globo tivesse tido um comportamento um pouco menos feio se a Xuxa também não tivesse tido um comportamento ou tivesse tido um comportamento menos feio quando ela estreou na Record, porque vocês lembram que ela só detonava a Globo. Era indireta em cima de indireta, né? Era aquela coisa, no dia da estreia, meu Deus, sobrou para a Globo o tempo todo. E das outras vezes que ela entrava no ar também. Então, claro, ela tinha todos os motivos do mundo para não tratar a Globo com carinho, porque ela não foi tratada lá nos últimos tempos em que ela ficou simplesmente encostada como móveis e utensílios da casa. Tá? Dá para entender, mas que não foi legal, não foi legal. E eu lembro que na época eu falava isso aqui também, não é coisa profissional, esquece, vida que segue, vira a página, já tá com um novo espaço, vamos em frente. Talvez isso tenha, no fundo, essa atitude da Globo também como um troco ao que ela fez quando saiu de lá e estreou na Rede Record de televisão. Talvez, mas não justifica, porque se realmente a Globo se ressentiu de tudo o que a Xuxa disse da emissora quando foi
contratada pela Rede Record de televisão, não poderia ter descido na mesma vibe, né? Então, se uma não foi profissional, se um lado não foi profissional, o outro poderia ter sido, né? É obrigação, gente. Não está fazendo favor, não, né? Todas as grandes atrações dos desfiles, todos os grandes convidados, eles são dignamente focalizados. E o que eles fizeram com a Xuxa, claro que foi revanche, claro que foi uma reação negativa, ou a saída dela, ou os comentários depois da saída, isso não poderia ter acontecido. E eu fiquei imaginando a cena mesmo, ela em cima do carro alegórico, a multidão aplaudindo, ela feliz da vida e de repente vendo os antigos companheiros baixando as câmeras e não a focalizando. Ah, é de lascar realmente, né? É uma situação extremamente constrangedora, muito feia, de verdade. Então, eu entendo o lado da Xuxa, mas achei importante fazer esse adendo, esse parêntesezinho de que ela também fez umas coisas feiosas quando ela saiu da Globo e foi para a Rede Record, mas não justifica a atitude da Poderosa, de jeito nenhum. E vamos, aliás, olha, tá aqui na Contigo, tem 2 páginas, né, de Xuxa, e ela foi destaque internacional, inclusive o boicote da Globo, a Xuxa também foi destaque internacional. A própria irmã da Xuxa mandou para ela uma reportagem da TV argentina mostrando a Xuxa em cima do carro alegórico, a tratando ainda como rainha, aquela coisa toda. Ela ficou muito emocionada, ela também postou no Instagram dela e muitos outros países também repercutiram, porque ela é muito conhecida lá fora. Enfim, boa tarde, Felipe Campos. Boa tarde, tudo bem, Sônia querido? Abrão, boa tarde. Ordem, boa tarde para vocês. Que bom, né? Fechando a gira. Fechando a gira, Vladimir. Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a todos. Opinião de vocês dois, rapidinho, desses 2 assuntos. O laudo não divulgado do Vitor, né? E seria a prova fundamental contra ele. E esse texto bonito da Xuxa falando da mágoa e da sensação dela de ver os colegas a rejeitando ou sendo proibidos de mostrar. Essa questão do Vitor chama a atenção de não querer divulgar o laudo, sim, né, de porque corpo de delito. De prova, certo? Porque se não aconteceu nada, se ele vai pagar de bom moço, se não houve agressão, no laudo não vai constar absolutamente nada. É um direito que ela tem resguardado de não querer divulgar. Ponto. Mas é pior para ele. Mas fica a dúvida, não é? Claro. E agora tem mais uma questão. O Vitor apagou todas as fotos da Poliana do Instagram dele, né? Ou seja, é algo que ele quer esquecer, como aconteceu com o William Bonner e Fátima Bernardes quando se separaram também, de não ter mais esse contato através das redes sociais. É uma coisa complicada, mas que fica pior por querer esconder. Na questão da Xuxa, você falou muito bem, existe a questão da Xuxa e da emissora. Só que assim, a Xuxa é pessoa física, então tem aquela mágoa de ex-contratada, de ex-funcionária, foi lá, falou, a gente perdoa. Ela estava num momento difícil. Agora, a questão jurídica de uma emissora, de um grupo, boicotar um ex-funcionário por conta de, sabe, uma coisa pequena, né? Uma picuinha, de não focalizá-la. A gente viu lá 9 segundos, mas o nome dela, desses 9, foram só 2. Porque o resto foi para justificar. Não, olha, Xuxa, que está no carro falando da nave da Ivete Sangalo. Ou seja, não teve nenhuma referência, uma falta de respeito com a profissional, que é a maior... Com o público, né? Todo mundo, né? Queria ver, a grande atração. O negócio ficou feio no mundo todo, foi parar na imprensa internacional e ficou uma coisa deselegante. Poderia ter falado, olha, essa é a Xuxa, apresentadora, está aí homenageando Ivete Sangalo, grande amiga. Não custa falar. Não custa, ficou feio. E ela não... Eu acho até que ela iria participar agora do desfile. Eu também acho que a Nova York caiu do céu. Porque ia ficar outro... Pela Ivete Sangalo ela iria. Sim. Mas ficou muito feia essa história. Não quer passar por isso. Não dá, né? Coisa deselegante, uma coisa chata assim. Realmente ficou devendo. Eles poderiam corrigir e tentar se explicar ou emitir uma nota, porque está devendo aí uma satisfação para o público e para a imprensa também. Eu acho que o compromisso é com o público. Se o público quer ver, não interessa o que houve por trás, lá atrás, não interessa. Mas, enfim, já fizeram a coisa feia, né? Felipe Campos. Bom, vamos lá. A questão do Vitor. Eu cheguei na seguinte conclusão. Eu acho que fecharam a história e falaram assim, olha, meu amor, se isso crescer, vai acabar nossa carreira, vai acabar dinheiro, vai acabar tudo, não vai ter pensão para filho, não vai ter nada.
Então é melhor a gente voltar atrás e pronto, fica quieta na sua e tudo em ordem, entendeu? Porque senão a gente vai perder nossa carreira, você não vai ter mais a vida boa que você tem, e enfim. Então vamos fazer o seguinte, vamos fingir que nada aconteceu. Eu preciso da Rede Globo de televisão para continuar fazendo as minhas participações, enfim. Agora, eu acho isso uma grande bobagem, até porque esse caso já está mais do que claro que houve sim alguma coisa. Então, assim, a mesma coisa que pegasse e esfregasse, assim, alguma coisa. Olha, seus trouxas, não aconteceu nada, foi tudo uma brincadeira, ela tropeçou, né? Ela tava andando na sala, ela tropeçou, ela caiu. Bateu a cara na porta, ela caiu, bateu a cara na porta. Tentei segurar, mas não deu, caí em cima dela. Aquelas coisas, né, que a gente já sabe como que funciona. Mas, enfim, eu acho que isso aí reflete aos dois, né? E não cabe à imprensa depois também não dá muita vazão a caso isso aconteça novamente com o casal, porque se aconteceu dessa forma, me desculpa, qual é a credibilidade que vai ter isso depois? Não é verdade? Então, paciência, agora eles que se resolvam. Agora, na questão da Xuxa, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Como você mesma disse. Ela quando foi para a Rede Record de televisão, ela começou realmente com os ataques à Globo, mas assim, a Globo é a Rede Globo, né? Ela saiu de lá muito chateada, como ela ficou muito tempo, enfim, eles ficaram com toda aquela perseguição com a Xuxa, enfim, até ela tomar a decisão verdadeiramente de ir para a própria Rede Record de televisão, e aí ela foi e eles começaram, e ela foi e começou com aqueles ataques idiotas. Agora, eu acho assim, o jornalismo no Brasil, principalmente quando a Rede Globo pega essas cisminhas idiotas, é tão chulo, é tão idiota, porque principalmente no carnaval, que é uma festa aberta, que não tem como você controlar, entra como editorial essas histórias, né? E mostra o profissionalismo. Fala assim, olha, a Xuxa que tá aqui, que ficou tanto tempo conosco, enfim, a eterna Xuxa e tal. Que bobagem, sabe? Mostrar, ou então só passar e não querer... Boicotar, sabe? Boicotar, mostra o antiprofissionalismo. Agora a Rede Globo tá ficando feia essas histórias. Porque não é a primeira vez que vocês fazem isso com as pessoas, sabe? Com os artistas. Teve uma época que eles mostravam a Sabrina, quer dizer, eu nem vi esse ano, mas esse ano parece que ela foi mostrada. Foi mostrada, né? Bem mas mais do que as outras. Então, bem mais do que as outras, porque ela é a rainha também do carnaval. Mas antes nem a Sabrina, que sempre brilhou, eles mostravam, porque era de outra emissora, entendeu? É horrível isso. É uma idiotice, porque... É uma monopolização, querem fazer uma globalização fundamentalizada em absolutamente nada. Porque assim, principalmente no carnaval que você não tem controle. Exatamente. Né? Como que você vai controlar o carnaval? 3.400 componentes, 5.000 componentes às vezes que vem numa escola de samba. Não tem como você fazer isso. E infelizmente eles querem fazer com que... E eles manipulam de todas as formas, às vezes como eles querem, como eles não querem. Agora isso tá ficando feio, porque as redes sociais vêm com tudo e vêm detonando. Sim, o pessoal percebe e agora tem onde falar, né? Tem onde reclamar. E às vezes tem gente que às vezes tem muita... Óbvio, né? Tem gente que eu querer ser pretencioso demais, dizer que tem muita gente que às vezes tem mais força que a Rede Globo. Não, é impossível. Mas tem muita gente que tem muita voz na rede social. Pelo menos desmascara, né? Pelo menos desmascara, sabe? E fica feio, sabe? Fica feio. E vamos deixar claro uma coisa. O Dr. Roberto Marinho, ele era fã número 1 da Xuxa. Sim. Ele gostava muito da Xuxa. Então talvez a memória que vocês têm, o busto do Dr. Roberto Marinho, pelo menos respeitem, sabe? Ele gostava muito da Xuxa. Eu acho que a Xuxa foi uma menina que fez uma trajetória bacana. E eu acho que vocês devem levar isso pelo menos em consideração. Exatamente, tem que levar em consideração os 29 anos, né? Não os meses em que ficou fora, mas o tempo em que ficou lá dentro e rendeu muito sucesso aí para a emissora. Bom, fechando aí a nossa roda nesse assunto, só acrescentar ainda em relação ao Vitor, que foi também a namorada da Xuxa, embora nunca assumiram totalmente, mas todo mundo sabia, a Xuxa deu apoio para eles, que se precisar de uma força, ela tá aí. E a Laura, né, a Laura, eu mudo o nome, a Laura Miller, que é a sexóloga do Altas Horas, do programa do Serginho Groisman, foi namorada do Vitor também.